com o deputado Marcel Van Hatten. Em poucos segundos ele deverá identificar a gente, ele já está entrando aqui que eu estou vendo. Mais um pouco a gente consegue compartilhar com ele. Já estou visualizando aqui. Estamos transmitindo ao vivo. Muito bom. Já estamos ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten no Instagram, no YouTube e no Facebook. Ainda não estamos conseguindo no LinkedIn, mas eu acho que até semana que vem vai ter LinkedIn também. Mas YouTube, Facebook, Instagram já dá para você ver de diversas maneiras e poder conversar com a gente. Uma satisfação enorme a gente estar aqui com o deputado Marcel Van Hatten, o mais votado do Novo em todo o Brasil, expressivamente representativo das nossas ideias, das nossas vontades, uma cabeça brilhante. E eu quero falar com ele sobre todas as questões nacionais, municipais, sobre como as cidades podem ser mais livres e melhores, ou se é que elas podem ser melhores com mais liberdade das pessoas. Para quem me acompanha, sabe que desde o início de 2016, 2017, eu já vinha pedido por mais Brasil e menos Brasília. É um slogan que eu adotei como mote de tudo que eu viesse a pensar. Isso foi adotado depois até pelo Paulo Guedes, pelo presidente, por outras pessoas, e essa ideia que eu estou convencido que o Marcel Van Hatten é dos deputados que melhor defende isso e vai poder mostrar para a gente como que a gente pode chegar num país com mais liberdade. Boa tarde, Marcel, muito obrigado, um prazer enorme ter você aqui, a palavra é toda sua. Gina, eu que agradeço, Diogo, uma satisfação enorme, uma honra estar contigo nessa live, até pelo nível das pessoas que você tem convidado para participar, me sinto ainda mais honrado por estar contigo. Então, assim, estamos aqui em Brasília, estou falando direto de casa, nós estamos uma semana que se encerrou com o adiamento das eleições, né? E a gente tem bastante coisa para discutir nesse tema também de mais Brasil menos Brasília. Não é porque eu estou em Brasília que vou defender mais centralização, pelo contrário, como nós do Novo dizemos, né, Diogo, sou teu fã, tua trajetória é brilhante na iniciativa privada, também no Novo, né, um exemplo para todos nós. Como a gente sempre diz, a gente entra na política para reduzir o próprio poder. Eu quero sair da Câmara com menos poder do que possuo hoje como deputado federal para poder devolver poder para o cidadão. Pois é fascinante a gente sentir que tem pessoas com esse espírito mesmo, e que muita gente fala, mas como isso? O que o Marcel tem aquela sensação muito clara que muito mais do que um deputado, que ele está no momento, ele é um cidadão desde que ele nasceu até o último dia da vida dele, e quanto mais ele, como deputado, reduzir o próprio poder, mais ele vai ganhar poder como cidadão, e ele, a família dele, os vizinhos e todas as pessoas, e isso vai mudar muito. Lembrando, quando a gente fala mais Brasil, menos Brasília, não é nada contra o brasiliense, é contra o poder centralizado de Brasília, logicamente, né? Agora, Marcel, você acha que é possível a gente conseguir trazer mais decisões para as cidades, sabe, descentralizar de fato o poder, trazer mais decisão para o cidadão, não é nem para a cidade, para o cidadão, porque eu que moro numa cidade que é quase um país, como São Paulo, né? Só a capital já é um pouquinho maior que Portugal em termos de população. Se pegar a grande São Paulo, mais ainda, né? Então, você acha que é possível a gente trazer realmente poder para o cidadão, ou é um sonho que vai ficar só no sonho para o brasileiro? É possível, a gente tem que trabalhar diariamente para isso, né? Na verdade, a Constituição de 88, inclusive, inovou ao transformar o município num ente federativo, algo que é meio único no mundo, né? Os entes federados normalmente são estados. O problema é a prática, né? Na teoria está muito bonito, mas a prática ainda precisa evoluir bastante, ainda mais em tempo de pandemia, né? Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal tem tomado algumas decisões que vão contrariamente ao princípio da subsidiariedade, né? E o que é o princípio da subsidiariedade? O que der para resolver no nível local, que seja resolvido pelos atores locais, e só sobe-se de nível à medida em que os atores locais não têm a competência, ou não têm, e não no sentido ruim da palavra, né, de não ter os instrumentos à sua disposição para resolver seus problemas, né? Então, o que não podemos resolver individualmente, que a família nos ajude, senão a nossa associação, ou clube, ou
comunidade, seja religiosa ou de qualquer tipo, que essa não resolveu o município, e assim por diante até chegar ao Estado e na União. Mas as decisões recentes do STF, em tempo de pandemia, têm esvaziado o poder dos municípios, e dado muito mais poder aos estados, né? Tanto é assim que, inicialmente, aliás, por uma falta de coordenação também do governo federal, houve muita bateção de cabeça lá atrás, no início da pandemia, né? Era um período em que justamente se demandava do Ministério da Saúde que tivesse uma ação efetiva para coordenar o diálogo entre os poderes, então, horizontalmente, né, legislativo e judiciário, e também entre, eu não sei, a conexão está dando uma falhazinha aí, não? Deu uma pequena falha na conexão do Instagram, mas no YouTube não... Voltou. Voltou, né? Desculpa. Isso, voltou. Uma organização horizontal, né? Chegou a passar isso que eu falei, acho que sim, né? Entre os poderes, e vertical, né? União, estados e municípios. Para não deixar a explicação muito longa, o STF, no fim das contas, no vácuo dessa organização aqui no nível do Poder Executivo, acabou decidindo que os estados que tinham maior poder de decisão sobre as medidas a serem tomadas, e inclusive decidiu que os municípios só poderiam, veja bem, tomar decisões que restringissem mais as medidas sanitárias tomadas pelo Estado e não liberassem mais, o que está dando um grande problema, por exemplo, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma metodologia por meio de bandeiras, né, de cores diferentes para decidir quais são os municípios ou as regiões do estado que vão fechar comércio ou não fechar comércio, e muitos municípios pequenos, com poucos casos, por estarem inseridos dentro de uma região, não têm liberdade, né, para poder abrir mais o seu comércio, claro que com todos os protocolos de segurança respeitados. Então está dando um problema na prática que a gente está tendo que resolver com muito bom senso, muito diálogo, e também, quando o bom senso e o diálogo falta, com pressão, né, por meio das nossas opiniões e manifestações, inclusive nas redes sociais. Muito boa introdução. Agora, eu pretendo, na medida do possível, discutir muito a questão da autonomia do município, mas com a presença do Marcel, logicamente, vem sempre as perguntas que envolvem o âmbito federal, até porque ele atua no âmbito federal, né? Já vi a pergunta do Jonas aqui, querendo ouvir um pouco a sua opinião sobre as denúncias do Ministério Público Federal sobre o caso do PSDB, o que ele está chamando de quadrilhão do Serra. Olha, na verdade, eu e todo o Brasil, né, nós fomos surpreendidos com mais uma notícia de ação da Polícia Federal na manhã de uma sexta-feira, né, que poderia ser mais um dia normal na República, e infelizmente não é mais um dia em que suspeitas graves de corrupção recaem sobre atores políticos que são vinculados a um partido político, nesse caso, ao PSDB. O triste é verificar, né, Diogo, que a corrupção, infelizmente, tem atingido a pessoas que antes eram consideradas inatingíveis. Eu não quero fazer um juízo final de valor, porque eu infelizmente, inclusive, nem tive o tempo suficiente essa manhã para me debruçar sobre esse processo específico, mas a gente precisa também lembrar que isso destrói todo aquele discurso de que a Lava Jato é focada apenas num partido político, que é o PT. O PT, ele de fato, quando diz que não inventou a corrupção, que ela já existia antes, ele não mente. É uma das poucas verdades, aliás, que o PT diz, né, porque, em geral, o que sai dos petistas é fake news, né, de lá onde mais vem. Mas, apesar deles falarem a verdade, que a corrupção não nasceu com eles, foram eles que deram um grau impensável, né, à corrupção que já era ruim praticada antes no Brasil, corrompendo, inclusive, as nossas instituições e comprando todo o sistema político. Então, eles lideraram, né, todo esse processo de corrupção recente no Brasil, tanto é que Lula foi preso, foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção, e agora a gente está vendo que esses tentáculos, né, vão por cima de vários políticos de vários partidos, inclusive já do PMDB, ou MDB, do Progressistas, agora PSDB, que também já vinha em muitos momentos sendo acusado, né, como partido, como instituição, e também com alguns dos seus mais diletos membros, né, como uma organização que lamentavelmente faz
coisas na política e na administração pública que não deveriam ser feitas e que são passíveis de punição. Então, vamos aguardar os próximos passos, se informar exatamente do que se trata todo esse processo, e doa quem doer, a corrupção é uma praga e precisa ser devidamente apurada e punida. Sem dúvida. Queria acrescentar só uma coisa, na minha opinião, isso assim que vire um processo, eu entendo que seria lógico o senador pedir licença do cargo e se defender fora do mandato, para que a gente pudesse ficar mais tranquilo e pudesse ver isso caminhar normalmente. Duvido que vai acontecer, mas eu acho que seria muito bom. Temos aqui o prazer de ter o Rodrigo Paiva, que, na minha opinião, é o futuro prefeito de Belo Horizonte, está acompanhando a gente. Aproveitar comemorando a chegada dele para nos acompanhar. Eu queria que você falasse um pouco, Marcel, sobre o marco regulatório do saneamento, aprovado recentemente, com uma brilhante participação de vocês também, que eu tenho dito que é, na minha opinião, o ato mais importante ocorrido na esfera federal neste ano de pandemia. Porque eu tenho dito que o saneamento tem causado estragos às vidas por mais de século. Sabe, nós estamos num momento que no século XXI não dá mais para discutir em grande parte da população, praticamente metade, não ter saneamento básico. Esse vai atingir todas as cidades. Cidades ricas, como São Paulo, como Belo Horizonte, onde está o Rodrigo Paiva, mas mais ainda São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos muita gente numa cidade riquíssima como São Paulo, que tem um orçamento de quase 70 bilhões. Esse ano 2021 talvez chegue a 70 bilhões de reais o orçamento da cidade de São Paulo, é 68 em 2020, e ainda tem muita gente sem saneamento. Aqui na capital, a Sabesp diz coletar 97% do esgoto, ela cobra por isso, e diz tratar 65%. Veja que coisa absurda, Marcel. A própria Sabesp, a maior empresa de saneamento da América Latina, ela assume que ela coleta 97% e trata apenas 65%. Na minha visão, é o maior poluidor do Brasil. Não tenho esse número exato, mas na minha visão, é o maior poluidor do Brasil mesmo. Às vistas da própria Prefeitura de São Paulo, que nada faz. E é o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, isso vai embora, vai até Salto, Itu, vai cidades a 100 quilômetros da gente, começa lá em Barra Bonita, fica limpo de novo. O rio, veja que saneamento é uma coisa tão simples, que se a gente deixar, o rio por si só acaba se autolimpando, mas a gente contaminou muita gente no caminho, muitas pessoas por aqui. E agora eu vejo que finalmente deram às pessoas a liberdade de poder fazer o seu próprio saneamento, até se cotizando nas ruas. Você acha que isso realmente vai impactar ou vai ser uma daquelas leis que as agências reguladoras vão acabar segurando e não vai andar para frente? O que você acha? Não, precisa andar, e você fez uma descrição do cenário perfeito, Diogo. Aliás, antes que eu me esqueça, Rodrigo Antônio de Paiva não é só na sua opinião o futuro prefeito de Belo Horizonte, é também na minha e certamente será da maior parte dos cidadãos de Belo Horizonte que estão merecendo algo muito melhor do que tem lá hoje, porque as notícias que nós estamos recebendo recentemente, lamentavelmente, talvez um dos prefeitos que esteja lidando pior com essa crise da pandemia seja o prefeito de Belo Horizonte hoje. Então, feito esse parênteses, deixar para o Rodrigo meu abraço e minha grande admiração por ele, que, aliás, concorreu ao Senado lá em Minas, com você, Diogo, em São Paulo, né, e contribuiu com a eleição, com a candidatura dele, não se elegeu, mas vai agora ter essa oportunidade, mas contribuiu com a candidatura dele, com os outros que venceram as eleições lá, com a não eleição de Dilma Rousseff ao Senado da República. Né? Os mineiros fizeram um grande favor ao Brasil ao não mandar essa alma penada para perambular pelo nosso Senado aqui da República. Ela merece, na verdade, outros ambientes, inclusive aqueles com grades, né, quadriculados, porque o que fez essa mulher na presidência da República foi absurdo. Inclusive ela e os demais governos populistas antes dela, né, negligenciaram toda essa temática do saneamento básico. Veja bem, nós temos só no Brasil 100 milhões de pessoas vivendo no meio de esgoto, Diogo. Essa é a verdade. Quando a gente fala que não tem acesso a tratamento, ao saneamento básico,
significa que essas pessoas estão literalmente vivendo no meio do esgoto. Isso é muito triste. E 100 milhões de pessoas é metade da população brasileira. De cada 2 pessoas no Brasil, uma vive no meio do esgoto. E 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Eu estava aqui agora tomando um copo d'água. A gente precisa se lembrar que dos 210 milhões de habitantes, 35 milhões não têm acesso à água potável. Isso é muito triste. E por isso, né, todo esse prejuízo ao longo de anos causado por essas companhias de saneamento precisa ser corrigido. Eu até não acreditei quando eu vi que 13 senadores ainda votaram contra o marco do saneamento, ou seja, votaram a favor das pessoas continuarem vivendo no meio de esgoto. São deputados e senadores, nesse caso, mas também houve deputados que votaram contra, que defendem essas corporações por interesses políticos, que defendem essas corporações falidas, porque esse novo marco de saneamento nada mais vai fazer do que abrir o mercado para aquelas empresas que queiram atuar, além de permitir, inclusive, para as empresas públicas que, porventura, atuam bem, o que é algo raríssimo de se ver, que elas compitam em igualdade de oportunidades com empresas privadas e, eventualmente, ganhem na competição. Então, não se está tirando o direito de ninguém concorrer, e essa que é a beleza do livre mercado. Todos podem concorrer, desde que o vitorioso seja aquele que preste o melhor serviço à população, e não o melhor autosserviço, né? Ou seja, o serviço em benefício da própria máquina, com privilégios, com salários altos, e que acaba retirando dinheiro da sociedade, em vez de servir a sociedade com água potável e com saneamento básico. Pois é, eu tenho dito, Marcel Van Hatten, que fazendo uma comparação com a telefonia, hoje, porque ainda não foi sancionada a lei, que já passou na Câmara e no Senado, mas ela não foi sancionada, então ainda vale a lei anterior, né? A lei que foi reforçada no governo meu Deus do céu, me deu branco, do MDB, do ex-vice, do vice da Dilma. Do Temer, no governo Temer, ela foi reforçada que só o Estado poderia investir em saneamento. Vamos comparar com a telefonia. Na década de 90, só o Estado poderia fornecer um telefone para a gente. O sujeito chegava com $5 mil, $5 mil daquela época, que seria talvez 8, 10 mil dólares de hoje. Nós estamos falando de muito dinheiro, equivalente a talvez 40 mil reais de hoje, qualquer coisa assim. Chegava no balcão da companhia de telefone, falava, olha, me proponho a te pagar adiantado por isso aqui, eu me proponho esperar 2 anos para você entregar uma linha de telefone fixo, aquela com fio ainda. E a companhia dizia, não, o seu bairro não vai ser contemplado, nós não temos previsão, o senhor volte para casa, a gente o avisa. Era assim na década de 90. Hoje em dia, nós temos celular, mais celular do que saneamento básico. Quer dizer, tem mais celular nas casas, nas mãos das pessoas, do que coleta de esgoto. E eu tenho dito que com essa liberação, que não vai ser mais só o Estado pode fazer, qualquer cidadão, qualquer cotização, inclusive de moradores, poderá criar uma entidade que possa fazer uma coleta de esgoto para si próprio, tende a mudar muito em 10 ou 20 anos, e a gente talvez venha ter uma diferença gigantesca na qualidade de vida. Imagina uma criança de 1 ano que, junto do esgoto, o risco que ela tem de pegar uma diarreia, e essa diarreia, se não for muito bem tratada, pode trazer uma desidratação, e a desidratação em crianças de menos de 3 anos pode trazer danos seríssimos para o cérebro, talvez irreparáveis até. Imagina a força que o saneamento vai poder trazer para cidades grandes e pequenas, é muitíssimo importante. Agora, além disso... Só aproveitar só essa questão ainda do saneamento, se me permite. Sem dúvida, até me escapou falar da questão da saúde pública, que saneamento, acesso ao saneamento é acesso à saúde das pessoas. E a comparação é muito feliz com a telefonia, muito feliz. Até porque esse exemplo que você deu, muita gente não sabe, eu também não vivi isso, graças a Deus, mas o telefone, a linha telefônica era declarada no imposto de renda. Quem tinha uma linha telefônica declarava no imposto de renda. E felizmente foi feita a privatização antes do PT chegar ao poder, porque eu já imagino Lula lançando o programa Meu Orelhão, Minha Vida, né, pela Embratel. Então, assim, felizmente aconteceu lá atrás,
E essas corporações que vivem, né, de penduricalhos e de defesa própria foram sumindo. Claro que nós temos dificuldades aí na área de telefonia, e, infelizmente, a maior parte das dificuldades são ocasionadas pelo Estado por meio de agências reguladoras pouco transparentes, loteadas também por indicados de políticos mal sabatinados no Congresso Nacional e que acabam permitindo uma concentração no mercado muito maior do que a gente gostaria de ver. Então, a solução para a melhoria no serviço de telefonia, inclusive, também é mais liberdade, mais competição, e não menos. Sem dúvida. É incrível a gente imaginar, né? O telefone ser declarado imposto de renda. Uma coisa assim que... Falei uma mentira, era isso, não era assim? Era isso. Eu declarava no meu imposto de renda, linha telefônica. Alugar um telefone, quer dizer, comprar uma linha no mercado chamado mercado negro e colocar para alugar como negócio. Aliás, me disseram que, inclusive, em casas, você alugava apartamento em Porto Alegre, se tivesse linha telefônica, você podia alugar a linha junto e custava X a mais no teu aluguel. Exatamente, é isso mesmo. E não era aluguel, era aluguel da linha, não era para você ligar, isso era um custo extra, né? Exato. E também, como vinha esses planos que setorizavam para bairros, quando eles abriam um plano para um determinado bairro, os imóveis naquele bairro passavam a valer mais. Porque você imagina sem telefone, a década de 90 não está tão longe assim, quer dizer, sem telefone é sem comunicação, né? Quer dizer, e o sujeito não tinha escapatória, era uma coisa inacreditável, e que isso siga acontecendo no saneamento básico. Mas a gente quer muito mais ainda, Marcelo, a gente está vivendo esses tempos de pandemia, a gente entende que os momentos são difíceis, muita coisa a gente não sabe, muita coisa a gente não... toma decisões erradas, às vezes nas boas intenções, mas eu tenho visto aqui em São Paulo e também no Porto Alegre, que você é de Dois Irmãos, mas está muito próximo de Porto Alegre, que é a cidade mais vista por nós de fora do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem visto algumas coisas assim um pouco incríveis. Lá em Porto Alegre a gente tem visto o prefeito andando atrás de pessoas que, segundo ele, estão pondo todos em risco e prendendo pessoas de bem na rua, coisas assim, usando a Guarda Civil Metropolitana para fins que a gente não consegue entender. Volto a dizer, eu compreendo que é difícil saber quais são as melhores medidas. Era difícil, agora já está ficando mais claro. Agora, não dá para entender um prefeito achar que, quando ele chegou lá, ele virou um chefe de poder público, né? Ele tem que entender que ele é um administrador público, um servidor público. É como mais ou menos se o Marcel estivesse aqui e começasse a entrevista dizendo: me chame de ilustríssimo, me chame de excelência, me chame de senhor, porque, afinal de contas, eu tenho o poder de um deputado. Ele tem que entender que ele está lá para servir a gente e jamais para mandar na população, né? Você acha que houve muitos desmandos lá em Porto Alegre mesmo? Ó, Diogo, em todo lugar. E você falou bem, né? A gente não tinha muita noção, ainda tem um grau de desconhecimento, mas a gente sabe muito mais do que sabia lá atrás. Então, o grau de tolerância, que é a palavra que eu uso, né? Da população com eventuais abusos, exageros, foi muito alto lá atrás, justamente pelo desconhecimento. Né? Uma doença letal, principalmente para quem está em grupo de risco, desconhecida. O mundo todo, não foi só o Brasil, países muito mais desenvolvidos economicamente, tecnologicamente, com dificuldades em enfrentar essa situação sem tentar coisas diferentes que não eram feitas antes, então houve uma tolerância grande. Mas nós também, à medida que os abusos foram se tornando mais claros, nós começamos a nos revoltar, porque o caso de Porto Alegre é emblemático. Você lembrou bem, eu até recebi esse vídeo no WhatsApp, e eu quase postei, no fim decidi não postar, porque eu daria ainda mais visibilidade para uma ação da Guarda Municipal, que tem meu respeito pela defesa do patrimônio que faz, que tem meu respeito pela... e aqui não é um respeito corporativista, não. Nós, do Novo, defendemos segurança pública em primeiro lugar. A gente sabe que, se não é por segurança pública, e a Guarda Municipal faz parte no sistema nacional, digamos assim, de segurança pública, se a gente pode chamar desse jeito, a segurança pública é fundamental. E divulgar vídeos, né, como o prefeito fez, a Guarda Municipal fazer, de fechamento de comércio, é um absurdo, e fechamento com arma, né, enfim, é um abuso, porque é muito fácil você mandar fechar comércio. Sinceramente, é muito fácil. É difícil você conseguir regular o comportamento, que, aliás, nem deve ser regulado, mas conscientizar as pessoas
de fazer em casa, né, os tratamentos necessários para enfrentamento à Covid. Isso é muito mais difícil. E os políticos se demonstraram muito mais incompetentes, porque não são grandes líderes, né, em fazer isso. Porque o comércio se preparou, talvez não tenha lugar mais, nenhuma prefeitura, aliás, às vezes nem hospitais são tão seguros quanto um comércio com todos os cuidados que os comerciantes estão tomando, né, com álcool gel, com uso de máscara, com higienização do ambiente, porque é o natural. Você, na iniciativa privada, você sabe, o empreendedor, a primeira coisa que ele quer é o quê? Preservar a saúde dos seus colaboradores e dos seus clientes, senão os clientes vão deixar de vir. É natural, é o incentivo que ele tem. Ele precisa continuar atendendo bem os clientes e os colaboradores dele para prestar um bom serviço. Só que há essa visão anti-empreendedora, de um lado, né, dizendo os empresários só querem lucro, não conseguem ver a visão míope, né, curta, não veem que os maiores prejudicados não são os empresários, por mais que eles também sintam muito isso na própria pele, né, por ter um negócio de vidas ali, mas são os seus funcionários, é o garçom, é a camareira, é o atendente, esses são os que vão ficar desempregados e vão ter as maiores dificuldades, né? E o segundo motivo é porque, como eu disse antes, é mais fácil você fechar o comércio do que conscientizar. Para encerrar sobre o prefeito de Porto Alegre, isso aqui que ele decidiu fazer, Diogo, ele decidiu fechar o comércio de acordo com faturamento. Ou seja, comércios que faturassem até 360 mil reais por mês poderiam abrir e funcionar, e os que faturassem mais não. Ou seja, o vírus deve circular melhor em empresas com faturamento pequeno. Ou melhor, faturamento maior. É um absurdo. Né? Afinal de contas, tem empresas com grandes faturamentos, com pouco movimento de pessoas, e empresas pequenas são verdadeiros formigueiros. Então, não tem o menor cabimento esse raciocínio. Felizmente, já foi revisto. E aqui, e me parece que lá também, aqui em São Paulo, a prefeitura resolveu definir, no caso dos shoppings e outras instituições, a reabertura dessas instituições de acordo com a capacidade. Os tais só poderia ter 20% da capacidade ocupada. E a gente pergunta, mas como é que se mede essa capacidade do local? De acordo com o Corpo de Bombeiros. Mas espera aí, o que o Corpo de Bombeiros tem a ver com vírus? O Corpo de Bombeiros fez um levantamento, num determinado momento, de quantas pessoas poderiam estar aglomeradas naquele local em função da capacidade de rota de fuga no caso de incêndio. Então, se as portas de saída são muito grandes, cabem mais pessoas num lugar. Se você faz uma reforma e aumenta a porta de saída de emergência, cabe mais pessoas. O que isso tem a ver com Covid? Se você comparar um shopping de alto luxo, que tem os corredores largos e normalmente menos pessoas, a capacidade em termos de infecção seria completamente diferente de uma galeria um pouco mais apertada. Chega no exagero de pegar um caso que muito pouco comum no Brasil, mas é bem emblemático também. Um campo de golfe, a capacidade foi estabelecida de acordo com a capacidade da sua sede, que a maioria das vezes está fechada, e não do campo. E as pessoas no campo estão completamente espalhadas ao ar livre, naturalmente a distância de metros e metros umas das outras. E a prefeitura também pensava, mas também isso é coisa de elite. Sim, é a elite que está usufruindo. Mas quantas pessoas não trabalham nesse campo de golfe, que dependem daquele trabalho, aqueles catadores de bola, os chamados CADs, a maioria, quase todos, não tem um registro em carteira, são as pessoas que mais sofrem nessa hora. Então, sem perceber, em casos pequenos, médios e grandes, a prefeitura acha que está fazendo bem e está tirando o sustento básico de uma pessoa que esteja muito mais apertada. Quer dizer, é impossível. Da mesma maneira que a gente diz que de Brasília não dá para decidir sobre todas as cidades, da prefeitura não dá para decidir sobre todos os estabelecimentos, né? E o Marcel colocou muito bem, o titular do estabelecimento, a última coisa que ele quer é abalar a imagem dele. E ele sabe que nesse momento é muito crítico, se ele não tiver muito de acordo com os cuidados, com os padrões, oferecendo álcool gel, todas aquelas coisas, pedindo afastamento, ele vai abalar muito a imagem dele, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, Marcelo? Outro ponto, Diogo, e acho que entra também a importância do novo, que reúne tantas pessoas que antes não se sentiam representadas na política,
não só da iniciativa privada, nós temos também servidores públicos que são filiados ao Novo, que serão candidatos e assim por diante, mas nós trazemos uma visão diferente, né, de respeito a quem produz riqueza. E a gente vê que a maior parte desses comitês montados por prefeitos, por governadores, não tem ninguém da iniciativa privada. Muito fácil, né? Sinceramente, por mais especialista que a pessoa seja, né, o fato dela ser servidora pública, ter estabilidade e não ter impacto na vida pessoal dela, da decisão que ela vai tomar sobre vidas de outros que podem se tornar desempregados, desalentados, podem ocorrer, inclusive, a decisões mais desesperadas em virtude das decisões que as pessoas tomam. Thomas Sowell já dizia, né, que é algo que é profundamente irresponsável, né, nesse sentido. Então, nós precisamos trazer essa visão da iniciativa privada para dentro do setor público, e aí o governador Romeu Zema está fazendo um trabalho exemplar. Ele transformou aquilo que muitos governadores estão fazendo em imposição em conscientização. O programa dele é o Minas Consciente. Não sei se você teve a oportunidade de conversar com ele já em live, mas nós tivemos com o Matheus Simões, que é o secretário-geral de governo dele, explicou o programa, e a ideia é justamente dar liberdade para os municípios seguirem dentro de orientações. Porque não pode um grupo de especialistas, ainda mais sem a participação da iniciativa privada, no caso do governador Zema, ele incluiu a iniciativa privada, mas lá no Rio Grande do Sul não está incluído, né? Ela ouve, é chamada para opinar aqui e ali, mas em geral quem toma as decisões é um comitê que monta uma planilha de Excel que no fim é determinante para decidir, né, o rumo de 11 milhões de gaúchos. Felizmente o governador também voltou um tanto atrás agora, tem sido mais atencioso a alguns pleitos de líderes locais, empresariais, mas ainda tem sido longe, né, do que eu considero suficiente para que a gente tenha um combate, sim, ao coronavírus na área da saúde, né, mas que, ao mesmo tempo, a gente não estrangule a nossa economia, até porque é dos recursos que a iniciativa privada produz, né, e oferece aos estados, na verdade, que são arrancados pelo Estado em impostos, que se mantém o sistema de saúde. Sem dúvida. Excelente essa comparação com o governo de Minas. Eu tenho dito, inclusive, que não é só por isso que Minas está indo bastante bem. Minas tem uma característica também de ser um estado onde as pessoas vivem um pouco mais espalhadas, quer dizer, a maior parte da população vive em municípios menores que 100 mil habitantes. No caso de São Paulo, por exemplo, a maioria da população vive em municípios maiores que 450 mil habitantes, e mais da metade vive na região metropolitana. Tem essas diferenças também, mas essa atitude do governador de Minas mostra como é possível fazer sem autoritarismo, sem mandar nas pessoas. As pessoas entendem o apelo, sabem do momento, basta conversar e dar liberdade. Isso e tem mais uma coisa, Diogo, que eu quero aproveitar, que eu esqueci na resposta de dizer, que é do total desconhecimento de como funciona a iniciativa privada claro. Tem autoridade que não vai ao supermercado, tem alguém que vai por ele, né, que não vai, não tem ideia de como funciona o comércio de fato. Então, você limitar o horário de atendimento, você acaba fazendo com que haja um efeito inverso àquele que você espera, porque quanto menos tempo as pessoas têm para ir a um supermercado, mais aglomeradas elas ficarão. E quantos menos estabelecimentos estiverem abertos, ou seja, se todo mundo for para o supermercado porque a loja de roupa está fechada, porque a loja de eletrodomésticos está fechada, quanto mais gente for lá, mais aglomeração vai ter. Enquanto supermercados, principalmente cidades grandes como São Paulo, Porto Alegre, vendem de tudo. Vendem TV, vendem roupa, vendem cama, mesa, banho. Então, quer dizer, você acaba aglomerando pessoas ali em vez de justamente gerar o efeito inverso que se espera com a abertura de mais estabelecimentos comerciais, que é evitar essa aglomeração. Exato. Inclusive, estendendo o horário do Exato. Comércio, porque você, ao restringir, você, de novo, restringiu as pessoas. E, realmente... O banco deveria funcionar das 8 da manhã às 8 da noite na pandemia. Claro. Né? Banco, lotérica... Todos os locais, né, em que, por exemplo, gera muita aglomeração, em especial por conta, por exemplo, do benefício do auxílio emergencial, deveriam ter se programado para abrir em horários mais flexíveis. Alguns fizeram, mas outros não. E aí entra de novo o poder das corporações, né, que muitas vezes defendem mais o seu do que o interesse da sociedade.
Sem dúvida. Você falou também na Guarda Civil Metropolitana, que merece respeito, e sem dúvida alguma, de São Paulo também é gente extremamente bem preparada. Mas, infelizmente, o que a gente vê aqui em São Paulo, em muitas cidades, é que ela está atuando simplesmente na guarda de patrimônio. É gente preparada, como polícia, bastante bem preparada, e que está fazendo menos daquilo que seria possível, na minha opinião. Eu tenho defendido muito que, em todos os casos de delito flagrante, as guardas municipais passem a atuar, como acontece em algumas cidades do interior de São Paulo e do interior do Brasil, que elas têm uma atuação mais na segurança do cidadão, e especialmente nos pequenos delitos. Os problemas de barulho com vizinhança, de incomodidades, dando à polícia militar mais liberdade para atuar nas ações mais intensas. Isso a legislação permite, até porque todo servidor público deve agir diante de um delito flagrante, ele não precisa de uma ordem maior, e quando a gente tem uma guarda preparada, fica muito mais fácil de fazer isso. Seria muito bom que a gente tivesse isso numa dimensão, talvez até, não sei se seria o caso, eu acho que uma legislação federal talvez acabasse dificultando, seria talvez realmente adotar a prática com mais insistência nas cidades, não? Concordo. Aí a questão de comando, de orientação e, obviamente, de respeito àquilo que nós defendemos no Partido Novo, né, que é as nossas garantias fundamentais. Tudo começa pela proteção à vida, à liberdade e à nossa propriedade, né? O Estado está aí para isso, em primeiro lugar. Se ele não faz bem isso, não pode se meter a fazer outras coisas. E, infelizmente, né, aqui em Brasília a gente também tem batalhas enormes, às vezes inglórias, às vezes bem-sucedidas, né, para melhorar a nossa legislação. A Adriana Ventura, que é aí de São Paulo, né, nossa deputada que preside a Frente Ética de Combate à Corrupção, está muito envolvida nessa questão da reforma das nossas legislações, né, e, infelizmente, existe um prende e solta no Brasil que desmoraliza as nossas polícias, né? E agora, durante a pandemia, o próprio CNJ faz uma recomendação para soltar preso por conta do coronavírus, mesmo sem estarem com suspeita, né? É um troço, só por estar num grupo de risco. E muitos, inclusive, já foi preso um estuprador, né? Estava preso, foi solto por conta do Covid, né? E quando foi preso de novo agora, foi porque já estava na segunda tentativa de estupro, a primeira foi consumada, inclusive seguido de morte, ou seja, liberaram um homicida, né? Tinha sido estuprador já e matou depois de sair. Então, são coisas assim que nos deixam muito tristes e revoltados mesmo, não só com a legislação, como com a prática institucional, mas para mudar isso depende de gente diferente da política, né? Na política. E por isso também acho muito importante, Diogo, eu esqueci de falar, o Diogo da Luz, para quem me segue aqui nas minhas redes, né, eu normalmente faço uma apresentação, todo mundo que está na live, tem gente que está porque está na rede dele, tem gente que está porque viu que eu estou ao vivo, né, com o Diogo da Luz. Ele é também pré-candidato, né, acho que é assim que chama a essas alturas do campeonato, né, a vereador do município de São Paulo para ajudar lá a mudar as coisas, assim como a Janaína já tem feito também na Câmara desde o início do mandato dela. Muito bom, te agradeço muito a atenção. E falando, já que falamos em polícia e prisão, etc., parece que começa a voltar a discussão com um pouco mais de intensidade dessa vez, de efetivar, de fato, sacramentar em legislação a validade da prisão em segunda instância, né? Isso parece que esse assunto está crescendo lá na Câmara. Você acredita que vai passar? Você acha que deve passar? Claro, vai sim, a gente está trabalhando firme em cima disso. Infelizmente, com a pandemia, foi protelada a discussão, já estava bem avançada, com o relatório já apresentado, né? Eu não sou membro da comissão, né, mas a Adriana e o Gilson do Novo são, então tem trabalhado arduamente também nesse tema. É claro que ele vai incluir muito mais áreas do que somente a criminal, né? Então essa é a grande discussão, até onde ela vai atingir, mas nós do Novo defendemos inclusive que a punição ela deve ser efetiva, e eu particularmente, se necessário, em primeira instância, né? Como acontece em qualquer país sério, né? Você é condenado, você vai pagar a pena e você recorre, né? Mas você é afastado da vida em sociedade por conta
da condenação. E é importantíssimo a gente votar isso, porque nós estamos aqui para apreciar um projeto de lei de duplicação da pena, também da Adriana Ventura, estou fazendo propaganda para ela aqui já a live inteira, mas também dela, mas com vários coautores, para duplicação de penas de corrupção durante a pandemia. Só que aquilo que eu disse, vamos duplicar, é importante, mas 0 vezes 2 quanto é? É 0. Então, se não tiver punição com prisão, o que adianta ser punindo? Nós precisamos fazer passar a segunda instância. Sem dúvida, sem dúvida. 0 vezes 2 é 0. Eu também penso muito nisso. Claro que é seríssimo o sujeito usar do poder que ele tem em decretos de emergência, de calamidade pública, do pânico que muitas pessoas estão, e desviar recursos, um monte de coisa assim, é seríssimo. Mas se não houver investigação, se não houver o processo de fato, o sentenciamento e a prisão em segunda instância, 0 vezes 2 é 0. Esse é um ponto importante. Outro assunto que está esquentando lá, e muito próximo de você, se tem falado bastante sobre as tais das fake news. Eu vejo muita gente cansada de fake news, ninguém gosta de fake news. Mas eu tenho dito, Marcel, que fake news, no fundo, existia até antes da internet. Quando a gente tinha alguns jornais, se você lesse os jornais, você via que eles próprios se contradiziam. Um deles estava, de alguma maneira, praticando uma fake news com mais intensidade ou não. Outros poderão dizer que isso é mais organizado, mas a gente vê que é muito difícil querer entregar na mão do Estado a solução de problemas como esse, que é o que a gente tem discutido. Cada vez que as pessoas se incomodam com o problema e acham que o Estado vai resolver esse problema, elas acabam ganhando um problema maior ainda, né? O que você acha que vai acontecer com essa história toda de fake news a partir de Brasília? Na verdade, como dizia o Milton Friedman, até busquei aqui, a solução do governo para um problema é normalmente tão ruim quanto o próprio problema, né? Uhum. Então... quando não pior, né? Quando não pior, exatamente. Uhum. Na verdade, o combate à fake news, o que se faz? O que é fake news, no fundo? Fake news é uma mentira. Né? Estão usando esse termo sofisticado, né? Em inglês, que se popularizou principalmente durante a campanha passada do Trump, né? Ele começou a ser acusado disso, ele começou a acusar a mídia de disseminar fake news e assim por diante, depois se popularizou no Brasil e no resto do mundo. Mas o que é a fake news? É boa e velha, ou a velha, né? Mentira. Então, e mentira sempre houve no mundo. Sempre houve no mundo. Né? Campanhas eleitorais, aliás, são baseadas em muitas mentiras contadas para o eleitor. Né? Então, são os políticos que mais contam mentiras em campanhas eleitorais, os responsáveis a legislar sobre o que é ou o que não é mentira. Começa muito errado por aí. Então, como se combate uma mentira? Com a verdade. E como se faz para trazer uma verdade à tona, Diogo? Com liberdade. Não tem outro jeito. Se nós quisermos combater uma mentira, nós precisamos falar a verdade. E para falar a verdade, nós só podemos fazê-lo com liberdade, sem freios, sem que o Estado tente dizer para nós o que é ou o que não é verdade. Se houver algo que extrapole o limite da crítica que é necessária numa democracia, inclusive o mais contundente possível, porque quem não tem poder justamente tem o direito e o dever de criticar quem tem, para que essa pessoa saiba que ela está servindo ao povo e não deve servir-se dele, nem iludi-lo, nem mentir para ele. Aliás, uma outra frase interessante é do Thomas Sowell, né, sobre populismo. Já volto para o meu pensamento, mas me ocorreu agora. Ele diz, aliás, que quando as pessoas pedem o impossível, só os mais mentirosos, né, acho que é importante a gente se dar conta também do que a gente pede para os políticos para não eleger os mais mentirosos, né? Então, voltando ao meu raciocínio, é muito boa, né? Voltando ao meu raciocínio, nós só podemos combater a mentira com a verdade, e se há algum tipo de extrapolação, alguém falar o que não devia, já tem lei para isso. Tem lei para injúria, para difamação, para calúnia. Aliás, a lei no Brasil já é rígida demais, que prevê, inclusive, criminalmente cadeia, o que é um absurdo, e nós estamos tentando reverter isso. Nós ainda temos o delito de opinião, né, de difamação. Na verdade, difamação e calúnia e injúria não é opinião, apenas, né? Mas nós estamos punindo isso com cadeia, o que é um absurdo. Nós temos que voltar atrás para chegar próximo dos países envolvidos, né? Melhorar a nossa legislação, e essa lei que é absolutamente necessária, discutir durante um período de pandemia, veja bem,
sem o necessário debate com a sociedade civil, ela só serve para amordaçar o cidadão. Ponto. Não tem outro motivo para isso. Davi Alcolumbre está pautando essa lei, aprovou no Senado essa lei por uma maioria até bastante estreita, 44-32, não foi fácil para ele, né? Está fazendo isso em retaliação a quem o critica. Ponto. Se ele quisesse combater fake news de verdade, ele, em primeiro lugar, não teria medo de expor as verdades. Ele tem feito pouco isso. Em segundo lugar, ele faria um amplo debate com a sociedade, faria de uma forma extremamente responsável e não apresentando um projeto de última hora durante uma pandemia, quando a gente tem tantas outras coisas para se preocupar, e trazendo uma instabilidade, inclusive jurídica, para o Brasil, porque a gente vê que a nossa liberdade está ameaçada. Brilhante colocação, na minha opinião, pelo menos fantástica. E essa lembrança da fala do Thomas Sowell também é muito boa. Para aquelas pessoas que falam, mas eu não quero mais ler fake news, eu não quero mais receber notícia falsa no meu celular. Peça uma coisa impossível e você vai ter uma mentira, um mentiroso te prometendo resolver o problema. É exatamente isso que está acontecendo e é exatamente o que aconteceu no Senado, né? Nós vamos resolver esse seu problema. Não, não vamos. E no fundo, outro que disseram também, não é exatamente com a tal da fake news, da notícia falsa, eu também não gosto das expressões importadas assim, não é com a tal da notícia falsa, é com a notícia verdadeira que eles estão muito mais preocupados, né? Bom, nós estamos chegando no final. Desculpa, Diogo, nós não, estamos encerrando. Por favor. O objetivo desse novo termo é tal nova língua, né, ou duplo pensar, né? Eles vêm com termos, empacotam novos termos para chamar a velha mentira de uma outra coisa, né? E tentar justamente calar opositores. E isso é muito grave. Aliás, eu li a lei ontem, e hoje vi algumas análises, de invejar a Coreia do Norte, alguns dos trechos. Tem um conselho da internet para avaliar o que é verdade, o que é mentira, que vai trimestralmente, né, fazer relatórios para o Congresso. Você confiaria num conselho de representantes das instituições de Brasília e algumas entidades civis, mas muitas delas aparelhadas, para decidir por nós o que é verdade e o que é mentira, Diogo? Imagine, vamos pensar assim, um vai ser indicado pelo Renan Calheiros, um vai ser indicado pelo Gilmar Mendes, um vai ser indicado, e assim vai. Isso que diz a lei, é isso. E, inclusive, ela diz que se a gente encaminhar uma mensagem para mais de 5 pessoas, a partir de 5 pessoas, que impactem outras 1.000, digamos que eu mande para familiares meus, eu tenho 4 irmãos, tem meu pai e minha mãe, se eu mandar só para 3 irmãos, pai e mãe, essa mensagem acabar indo espalhado para algumas pessoas mais, e nem tem como calcular se realmente é 1.000 ou não, então as empresas já disseram que, por precaução, elas teriam que armazenar todas as mensagens. Imagina, qualquer mensagem privada que eu mandar para familiares meus vai ficar armazenado na empresa, né, para poder, eventualmente, me investigar. Eu sou considerado culpado, criminoso, por antecipação, e depois o Estado vai decidir se eu tinha culpa ou não. Isso é uma subversão completa da democracia liberal, que é uma conquista da sociedade mundial, não só brasileira. Sem dúvida, isso está na responsabilidade de cada um de nós, quer dizer, é assim que a gente vai segurar isso. Eu, por exemplo, me recuso a repassar qualquer coisa que não tenha um autor claramente definido, nem data. Exato. Se eu não souber a data nem o autor, por mais que eu acredite naquilo, eu já paro por ali. A não ser que seja uma brincadeira. Assim, mas já é uma forma da gente começar a segurar. Né? E outra, exatamente, nós temos que conscientizar. E realmente, vamos olhar agora pelo lado negativo da coisa. Não pode dizer que está tudo maravilhoso. Né? Você trouxe um ponto importante. Tem muita gente que compartilha coisas falsas. Né? Eventualmente até aparece algum comentário falso nas nossas redes aí, e a gente precisa saber discernir, tem que ter conscientização, a população precisa se esclarecer. Mas isso é dever nosso também, Diogo, e por isso que eu quero te parabenizar pelas lives que você está fazendo, pelo teu trabalho que é brilhante, de expor realmente as coisas, de trazer o contraditório, de não falar só com quem você concorda. Acho que é importantíssimo isso, e trazer os comentários e perguntas das pessoas que te seguem e responder, porque está todo mundo sedento por informação. Essa é a parte positiva. A gente tentar
passar para o Estado essa função, porque a sociedade, teoricamente, não está conseguindo resolver, isso é um erro tão primário quanto temerário, porque a história mundial tem mostrado que quanto mais Estado, menos liberdade, quanto mais Estado, mais ditadura. Esse projeto nunca foi para combater fake news, ele para simplesmente censurar, mais do que censurar, porque é amordaçar. Amordaçar é quando você pratica autocensura, fica com medo de falar. Ele não é para defender o indivíduo, ele na verdade, para proteger quem tem poder da opinião de quem não tem poder. É um descalabro, está vindo para a Câmara e nós vamos fazer de tudo para evitar a discussão durante a pandemia e, quando vier a discussão depois, para barrar ele e evitar a sua aprovação. Parabéns. O trabalho que você tem feito na Câmara é fantástico, Marcelo, muito bom, sem dúvida alguma, também trazendo discussões para todos os lados. E a Marcela colocou muito bem aqui, mais preocupante é quem rouba o povo em plena pandemia. O Marcelo já falou um pouco sobre isso também, Marcela, e sem licitações e sem entregarem nada, sem dúvida alguma. Nós estamos chegando no final do nosso tempo, quero agradecer demais as suas colocações, sempre são assim, muito entusiasmantes, muito, muito bom a gente ouvir sua fala, a gente termina sempre com a sensação de que tem caminho, sim. A gente vê tantos problemas, tanta dificuldade, e fala, tem caminho, sim, e eles não são tão difíceis. O mais difícil é convencer as pessoas que estão apoderadas ali, agarradas no poder, a relaxarem um pouco e darem espaço para que o país seja um pouco melhor. Queria pedir, nesses últimos minutos, que você falasse sobre o que você queira, aquilo que eu eventualmente não perguntei, eu não trouxe aqui, que você complete com a gente, com as suas brilhantes palavras de sempre. Imagina, obrigado, Diogo. Realmente tem um caminho, nós estamos trilhando esse caminho, né? Tem luz no fim do túnel, na verdade, nós vamos carregando a luz para o fim do túnel, né? Acho que esse o nosso desejo, ajudar a iluminar a escuridão, como dizia Ludwig von Mises, né, que é um liberal que me inspiro bastante pela sua filosofia mesmo, né? Recomendo todos que queiram ter alguma introdução no pensamento político liberal, né, que leiam o livro As 6 Lições, que é maravilhoso. Né? Acho, e nem é muito grande também. Não é muito grande, são 6 palestras que ele deu, né, na Argentina, que foram transcritas pela sua esposa e publicadas. Então, é um livro muito, muito bom para todos. Tem também Livres para Escolher, acho que do Milton Friedman, né? Que é muito bom também, outro livro. Então, é importante a gente se informar. De novo, Diogo, para mim foi uma satisfação. Eu sei que o nosso tempo era 40 minutos, eu estourei o teu tempo em 20 aí, não sei se podia ou não. E daqui a pouco encerra a live no Instagram, uma hora só, né? A gente se entusiasma e vai em frente. A gente se entusiasma e vai em frente. Mas, assim, sucesso na tua caminhada, você merece. Isso é um orgulho para todos nós do Novo. Nós temos tua admiração aqui na bancada. Eu espero que todos que te seguem aí também saibam que esse caminho que nós estamos trilhando é sem volta. É graças a pessoas como você e tantos outros que estão fazendo a diferença na política, eu vi alguns comentários aí, né? Sem crenças cegas, respeitando a princípios, se precisar me criticar, ele me critica e vice-versa. Acho que é importante a gente saber criticar positivamente todos, porque aquilo que se diz, que dizia Lord Acton é muito verdadeiro. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto mais poder os políticos têm, mais corrompidos ficam. E nós precisamos devolver esse poder que hoje nós temos na mão, eu que estou eleito, você que logo aí na frente vai estar também, devolver esse poder para a sociedade. Sem dúvida. Assumir o poder para reduzir o poder, esse é um compromisso que a gente no Novo leva muito a sério mesmo. Falamos no começo, é uma forma da gente ganhar poder como cidadão, porque com cidadão nós vamos ser até o último dia das nossas vidas. Marcel, mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns pela sua trajetória, conte com a gente sempre aqui de São Paulo. Se vocês gostaram do que ouviram, sigam, acompanhem, curtam a página do Marcel Van Hatten, a minha página no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e vamos trabalhar firme, porque nós só vamos mudar as nossas cidades e o Brasil se nós participarmos. Eu tenho dito que sim, nós devemos mudar. Quando eu digo nós, é nós cidadãos. Cada um na sua dimensão, não tem que ser forçosamente o político, não tem que sair forçosamente
ser candidato, mas tem que participar da política da sua igreja, na política no seu bairro, no seu clube, na escola dos seus filhos, na sua rua, é muito importante. Eu entrei nessa vida no Novo, eu voltei essa vida política no Novo, graças à rua. A gente começou a se juntar na rua para se proteger contra a segurança, contra a insegurança, e começamos a nos organizar, isso virou mais uma rua, mais outra rua, mais outra rua, virou um movimento de bairro, aí nós nos unimos, fomos na Câmara Municipal defender os interesses dos nossos bairros, e assim a coisa veio crescendo. Tem muitas maneiras que você pode fazer para mudar. Por isso que eu digo, sim, nós devemos mudar. Conto muito com a participação de cada um de vocês, acompanhando, comentando, trazendo mais pessoas para acompanhar o Marcel, para me acompanhar, assim você vai fazer diferença. Muitíssimo obrigado, Marcel. Um grande abraço a vocês e um grande abraço a todos que nos seguiram. Um beijo a todo mundo e até a próxima live. Vai ser na próxima terça-feira, às 15 horas, com o Paulo Matias, que hoje é o comentarista na Jovem Pan. Ele apresenta o programa Morning Show e também o Pingos nos Is, se não me falha. Uma conversa vai ser muito interessante também. Grande abraço a todos. Valeu, abraço. Sigam o Diogo da Luz.